Olá, amigos, bem-vindos à nossa última unidade do curso de Maçonologia, História, Mito e Simbologia, aplicada aqui ao estudo mítico, lendário e também da história factual. Bom, nos módulos anteriores, vocês foram levados por um mundo mais técnico, digamos, né? Embora na terceira aula deste módulo eu tenha já passado um pouco do significado místico, esotérico e tudo mais, mas esta aula não diria mais prática, mas é mais mitológica, digamos. Pois para compreender o significado de um mito, de uma lenda, da própria história factual, em algum elemento da sociedade, como uma organização, uma religião, uma escola filosófica, assim por diante, você precisa antes entender os componentes históricos daquilo, né? Com a maçonologia não pode ser diferente. Aquelas aulas anteriores, não é, deste módulo, levaram vocês a um ponto crucial para o entendimento simbólico, para não só compreender como os mitos e as lendas atuaram na formação da maçonaria em si, mas também fornecem um método de raciocínio, um método de conhecimento das lendas e dos mitos, segundo não só a perspectiva maçônica, mas a perspectiva da tradição esotérica ocidental e da própria Kabbalah, que se deriva de algo que eu mencionei anteriormente, lembram? Eu alertei vocês sobre isso, que pode variar tanto do imaginário coletivo, do mundial, como também pela própria visão local, né, da estrutura da realidade, do imaginário, de como a nossa estrutura da realidade percebe aquele imaginário. Diante disso, vejam como opera boa parte do imaginário e da própria realidade do ser humano. Isso é universal, vem desde os tempos aí das cavernas, em que os antropólogos já descobriram, através de pesquisas junto de arqueólogos, que o hábito de enterrar os mortos não começou apenas como um procedimento de higiene, né? Até porque os homens eram nômades, então não havia essa preocupação do cadáver ficar ali fedendo e contaminando. Eles viviam com uma mobilidade muito grande, mas eles já tinham esse hábito de enterrar os seus mortos. E, através dessas pesquisas, foi descoberto que o surgimento deste ato de enterrar os mortos ocorre porque o ser humano, desde aqueles tempos, tem a esperança da morte ser um renascimento. Isto porque a própria biologia, a própria natureza, o funcionamento da natureza aponta isso, não é? Você enterra um corpo na terra nua e alguma coisa vai brotar ali, vai brotar uma vida vegetal, e essa vida vegetal já era entendida como o corpo humano renascendo, se transformando em alguma coisa ali na natureza. Então vejam que o significado da morte como um renascimento, ele é universal, né, e é muito ancestral, ou seja, faz parte da própria forma com que o ser humano enxerga o seu espaço no mundo. Isso independe de ser um ser humano localizado na Ásia, localizado na Europa ou localizado na América do Sul, né? É claro que hoje aí você percebe variações porque o pensamento humano foi se desenvolvendo e também foi se desenvolvendo através de várias estruturas de interpretação do imaginário, né? Você tem essa estrutura toda da realidade aqui. Então, por exemplo, a morte faz parte dessa estrutura da realidade, ela é observável, ela faz parte do real, mas no ser humano, a morte só é a morte, né, quando a interpretamos segundo o imaginário. Isso é importantíssimo para entender, compreender este método de raciocínio e de desvendar os símbolos que eu passo aqui neste curso. Então sigam aqui o raciocínio. A maçonaria, como já passei para vocês aqui neste mesmo curso, mas não custa relembrar, ela lida com este inconsciente coletivo, com esse imaginário universal do ser humano e, ao mesmo tempo, ela passa também pelas alterações que ocorrem
no espaço-tempo, né? Ou seja, tem esse lado aqui do imaginário humano de interpretar até a realidade espiritual, porque a realidade espiritual, o mundo espiritual sempre fez parte da humanidade, e a questão que essa realidade espiritual, ela vai absorver esses elementos do inconsciente imaginário coletivo, mas também ela é influenciada, ela absorve também os elementos do imaginário, aquilo que o Gilbert Durand chamava de estrutura do imaginário. Isso varia muito porque a forma que um homem que vive num deserto, a forma que ele enxerga essa estrutura do imaginário é diferente de um homem que vive na Sibéria, no meio da neve, ou de um homem que vive nas montanhas dos Montes Urais, ou de um homem que vive na floresta amazônica, aqui com a Mata Atlântica, porque ele vê uma natureza diferente, ele tem uma interação diferente com a natureza. Então, somando esses dois aspectos, além de eventos da história, né, porque já foi comprovado também pelos antropólogos, arqueólogos, pelos psicólogos, por diversos ramos das ciências humanas, que eventos na história, né, eventos da história que, digamos, que sofrem com a ação humana, como, por exemplo, guerra, tiranias, ou eventos da própria natureza, como carestia, que é a fome, né, afetam também este lado mais subjetivo do imaginário da humanidade. A maçonaria é enquanto um reflexo destes dois, né, ou seja, enquanto o imaginário, o simbolismo maçônico é um reflexo destes dois, desenvolveu aqui uma série de elementos que estudaremos agora. E é assim que chegamos de um tema que é muito estudado por maçons e também por aqueles que são simpáticos à maçonaria, mas não são maçons e gostam do tema, gostam desse tipo de estudo, como também por aqueles que são adversários da maçonaria, adeptos de teorias da conspiração bem amalucadas, né, que ligam a maçonaria aí a planos macabros, a planos ligados a elites exploradoras e assim por diante, mas que é existente na maçonaria e deve ser entendido da forma correta, segundo as hipóteses lançadas aí pelos estudiosos de maçonologia, que é a questão de São João, porque temos na verdade não são duas versões de quem é São João na maçonaria, mas temos dois João, né? São dois São João, e é isso que estudaremos agora. Em primeiro lugar, por que o 2? Porque temos duas representações de São João. A humanidade, ela costuma representar as coisas de uma forma dual. Então, a maçonaria, enquanto herdeira do pensamento hermético, alquímico, da própria tradição esotérica ocidental, ela vai representar o São João, de duas formas. Para quem gosta de mitologia, de temas relacionados à religião comparada, tradições antigas, esta aula será um prato cheio. Porque, voltando no tempo, chegamos até Roma, em que você tem Jano, Jano, que é a divindade romana de duas faces. Também na Kabbalah, Deus, ele é representado com duas faces, né? Que é a face menor e a face maior. Na explicação da Kabbalah luriânica, que será dada aqui nessa aula, de uma forma bem acessível a não-judeus, a não-estudiosos da Kabbalah, a própria divindade, segundo esta forma judaica de pensar, se apresenta ou se revela aqui neste mundo com duas faces. E esta questão da dualidade também foi alvo de muita controvérsia na ascensão do cristianismo eclesiástico e sua batalha contra seitas, as chamadas seitas gnósticas, como os cátaros, bogomilos, os adeptos da Ars Paulina, que é uma escola mágica gnóstica cristã,
isso, né, sempre esteve presente, tanto no Ocidente cristão, como no Oriente cristão, como parte, né, da consequência desta visão, digamos, dual, de representar as coisas de duas formas. E vejam como isso é importante. Na própria alquimia, os elementos e os metais, tudo mais, tudo possui dois lados, né? Possui o que na alquimia às vezes é chamado de lado filosófico ou filosofal, é o seu lado vulgar, o seu lado ordinário. Então, por exemplo, até o chumbo dos metais é o mais vulgar, ele também possui o seu lado filosófico, né? Que no mundo natural, segundo a alquimia, é uma utilidade mais aprazível, e no mundo natural também ele possui o teu lado ordinário, aquele teu lado mais vil, mais aquele lado, né, desprezível do chumbo, aquele seu lado que não é bom, nem aqui nas operações naturais. E na forma das correspondências, o chumbo possui um lado ordinário no ser humano, que é aquela coisa do metal pesado, etc. E possui também um lado filosófico, filosofal. E o ouro, né, que é o almejado pelos alquimistas, da mesma forma, ele possui um lado mais vulgar, um lado mais desprezível, e também um lado filosófico, um lado superior do ouro. E aqui neste plano, isso é importante entender agora, neste plano, o lado filosofal das coisas, ele não é o lado, digamos, filosófico, né? De fato, é o lado filosofal aqui na Terra, onde aquele elemento, seja ele do mundo mineral, do vegetal ou do animal, ou do psicológico humano, possui uma maior utilidade, né? Uma utilidade mais benfazeja, enquanto que o seu lado filosofal, de fato, é encontrado apenas na realização em outro mundo, digamos assim, que é o que entenderemos agora. E como entendemos isso? Bom, basta olhar para o mundo, né? Como diversas escolas e religiões e tradições e ordens iniciáticas chegaram a este entendimento de que as coisas possuem um lado ordinário e um lado filosofal. Isso primeiro vem da observação. É claro que os grandes sábios dessas escolas souberam sistematizar esta forma de percepção quase que natural que temos das coisas, mas isso é observável por qualquer um. Então, você quando observa um corpo humano, é uma pessoa, você vê que ali há algo que aponta para uma ordem, porque o funcionamento de um corpo humano é magnífico. O fato de você estar vendo esta aula, entendendo o que eu estou falando, já é um processo muito complexo, né? Vai envolver a química cerebral, vai envolver todo o aparato aqui do olho, que é super complexo o funcionamento, da audição, e de por que você, falante de português, sentado aí assistindo essa aula, escuta o que a minha linguagem coloca e você entende a minha linguagem. Você sabe ligar o que eu falo à tua compreensão. Então, quando eu falo, por exemplo, maçonaria, há um processo aí que não é só meramente auditivo, tem um processo da própria química cerebral, né, que você aprendeu, memorizou, guardou, que é a maçonaria. Eu falo maçonaria, essa química cerebral leva você a compreender que maçonaria liga aquilo que você aprendeu. Ou seja, o funcionamento de um corpo humano já é algo esplêndido. Mas, ao mesmo tempo, você observa que mesmo as coisas possuindo uma ordem muito complexa, possuindo uma beleza, né? Você olha para a natureza e vê como ela é bela. Você olha para uma montanha, você vê que beleza que é a montanha, como é agradável aos olhos ver uma montanha, como é agradável ver o mar, né? Os poetas são muito superiores ao que eu estou tentando passar. Mas basta aí para compreender esse imaginário, se aventurar no mundo da música, da poesia, da arte, ou
da arte plástica, por exemplo, também, quando um pintor consegue capturar uma natureza ali esplêndida de uma forma muito, muito bela, você consegue, né, absorver muito bem essa beleza e essa ordem presente neste mundo natural, neste mundo em que vivemos, né? Esquecendo aqui qualquer coisa ligada à espiritualidade ou significado místico. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma decadência. Nós vivemos uma decadência que está presente a todo instante em nossas vidas, na nossa própria percepção da existência, e isso é absorvido pelo nosso imaginário. Vocês já entenderão por que o nosso imaginário absorve isso. Uma das coisas que mais assombra e que mais aponta para a decadência é a morte. A morte que tanto fascina a humanidade e que é palco, né, até das nossas tragédias e desgraças. Por quê? Este medo que o ser humano tem de morrer, do desconhecido, né, porque a morte é realmente um evento do desconhecido. Você está vivo aqui, você sabe o que é a vida. O que é a morte? Só quando você passa para lá para saber, ou não saber, segundo a crença de alguns, né, que não há uma sobrevivência da individualidade. Mas ela é assustadora, né, porque é um estágio que você não conhece, não sabe e é definitivo. É diferente, por exemplo, de uma insegurança, uma incerteza que você tem aqui na vida. Você está inseguro se você vai continuar no seu emprego ou não, né? Ou se você vai passar em uma prova, em um concurso, alguma coisa do tipo. Mas você sabe que se você perder aquele emprego ou não passar naquela prova, pode surgir alguma dificuldade na sua vida, mas você tem vida ainda, né? Você pensa em alternativas, eu posso tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, alguém vai me ajudar, mas a morte não, né? Ninguém viu até hoje uma pessoa ser enterrada e voltar do túmulo contando como foi, salvo em alguns mitos, mas aqui estamos lidando apenas com o mundo natural. Vamos esquecer um pouco a mitologia. Então, o impacto da morte no mundo real leva as pessoas várias vezes a atitudes violentas, né? Tanto por medo de morrer, atacam umas às outras e roubam e matam e promovem guerras porque acham que o outro é uma ameaça à sua vida, como também já fez com que a humanidade desenvolvesse teorias, ideias sobre o além-túmulo, sobre a vida após a morte, de uma forma que o comportamento humano ficou violento. Então, muitas vezes na história da humanidade se colocou que um certo grupo, uma certa forma de pensar, levava as pessoas a uma vida após a morte muito ruim, né? Uma vida após a morte de castigo, de condenação e assim por diante, e gerou uma violência, né? Gerou uma perseguição àquele grupo em particular. Então já percebam aqui como o impacto da morte é grande na humanidade. Some a isso tudo, a esse medo, a essa questão, né, desse impacto da morte, do desconhecido, ao fato da decomposição do corpo humano, ou seja, do que este corpo humano é e do que ele certamente será com a morte, não será algo muito agradável aos sentidos, né, humanos, ou seja, não é uma coisa agradável de se ver, né, salvo pessoas com algum tipo de transtorno ou anomalia. Não é agradável ver um corpo em decomposição, ver um corpo decomposto. O cheiro também não é nada agradável. Tudo que acompanha a morte é desagradável ao ser humano. Isso a princípio. E aqui temos então já este aspecto, né? O ser humano observa em sua própria vida, na vida dos semelhantes, que toda esta ordem presente aqui no corpo humano, toda essa complexidade e a própria natureza está tudo permeado pela morte, pela decomposição, pela decadência. Então você observa este corpo humano com todo esse seu funcionamento complexo e belo, sabe que ele é destinado a parar de operar e decompor de uma forma muito desagradável, né? Você observa a natureza e percebe que mesmo com toda a beleza da natureza, a morte permeia tudo ali, né?
a montanha, né? Você olha aquela montanha linda, maravilhosa, observa, entra naquela montanha e vê como a morte está presente ali, animais se decompondo, um animal devorando o outro, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que somos contempladores, né, somos partícipes e assistentes deste grande espetáculo de beleza e de ordem, somos ao mesmo tempo partícipes e assistentes de um grande espetáculo de destruição. Né? Tudo, absolutamente tudo ao nosso olhar, tudo que também passa pelos nossos sentidos, por todos os nossos sentidos, pode ser colocado nestes termos. Né? É um grande espetáculo de beleza, esplendor e ordem, e ao mesmo tempo de destruição e aniquilação. Isso fez com que o ser humano desenvolvesse várias teorias, tanto sobre a origem como sobre o fim. Por quê? Você não desenvolve teorias sobre a origem sem interesse pelo fim. E não desenvolve também teorias sobre o fim sem um interesse, sem desenvolver a origem. Os agrupamentos humanos, a humanidade, resolveu isso de várias formas, com várias formas de pensar, com vários mitos, com várias lendas, várias filosofias, sempre com essa questão, porque tudo ao mesmo tempo é tão ordenado, mas também tão caótico, porque tudo é tão belo e essa beleza é fadada a uma destruição, uma aniquilação. E vejam que em várias cosmologias, mitologias, essa questão é respondida através de alguns deuses ou de princípios metafísicos. Né? Então, por exemplo, na mentalidade judaica é respondido o seguinte, né? Que o mundo ele foi formado já, este plano, através da escolha do homem pela ciência do bem e do mal, para experimentar a ciência do bem e do mal, já ordenado de uma forma que a decadência, né, que o labor, que o sofrimento fossem parte de sua existência, porque ele não seria capaz de escolher entre o bem e o mal sem que fosse colocado neste mundo de provações, de morte e de tentações. O mundo cristão respondeu isso de outra forma, que o paraíso então seria um mundo em que Adão e Eva optaram pela desobediência e assim caíram nesta terra que caiu junto com eles. Né? Para quem tem interesse em teologia cristã, leiam a explicação de Santo Atanásio, por exemplo. Santo Atanásio diz que quando Adão e Eva cometem o pecado original, na visão cristã, a natureza como um todo passa a experimentar da queda. Eles não só caem, Adão e Eva, como eles derrubam o mundo junto, derrubam neste estado em que a decadência se faz permanente através do poder do diabo, que foi aquele anjo caído que levou Adão e Eva à transgressão. E há outras formas de pensar também. Por exemplo, na forma de pensar apresentada pelo Srimad Bhagavatam, que é um livro védico, diz que as almas elas desfrutavam de um estado, né, que compartilhava ali com a suprema personalidade divina existência, mas que elas desejaram provar de um estado de existência super individual, separados daquela contemplação, daquela ligação com a suprema personalidade de Deus. E aí a suprema personalidade de Deus cria um mundo que é chamado mundo do desfrute, dos modos materiais, em que as almas, através desse modo de existência material, vão provar de uma existência super individual. Estas são as diversas teorias que a humanidade foi utilizando para responder este grande dilema que observamos na natureza, observamos na nossa própria vida. Mas agora, relacionado ao simbolismo da maçonaria e a teoria de São João, estudaremos Jano Yohanan Ben Zakkai, uma figura importante no judaísmo, tanto no judaísmo mais, digamos, racionalista, como na Kabbalah, e também a própria figura de Jano, essa divindade romana. E nos aprofundaremos, como consequência,
nas implicações metafísicas. Então, agora eu continuei com uma explicação que foi mais de método, ou seja, estou fornecendo para vocês um método de pensar e analisar as coisas. Vamos agora então aos mitos e depois para as explicações. Aqui temos uma representação de Jano. Reparem que é um deus de duas faces, né? Ele é representado então por um rosto que vocês estão vendo, que é mais velho, né? Mais sóbrio, um rosto mais jovem. Aqui está representado de perfil, mas em algumas representações Jano é dado como uma face na frente e outra atrás, né? E aqui está escrito que as celebrações de solstício nas guildas de pedreiros operativos da Idade Média ligavam Jano, a divindade de dupla face, a dois São João. Vejam que aqui há algo muito importante para compreender o simbolismo maçônico como um todo. Pelo seguinte, esta prática, então, de ligar santos e figuras do próprio cristianismo às antigas divindades greco-romanas ou a conceitos judaicos e conceitos cabalísticos, era algo que já estava presente nas próprias guildas de pedreiros operativos, né, da Idade Média, o que era muito comum, né? Não era uma coisa só dessas guildas. Vários pais da igreja, por exemplo, utilizam divindades do mundo greco-romano como ponto de partida para esclarecer elementos do cristianismo. É uma continuação, então, de uma mentalidade europeia, cristã, o que é absolutamente normal e natural. Isto fez com que várias hipóteses, né, sobre este João ou os dois João fossem levantadas. Oswald Wirth, que é um importante maçom, já mencionado aqui nesse curso, em seu livro O Simbolismo Hermético e sua relação com a alquimia e a maçonaria, vai levantar alguns pontos para o nosso raciocínio. Ele diz que isso foi favorecido pela semelhança entre o nome Yohanan, que vem do hebraico, significa favorecido por Hashem, por Deus, e Janus, né, que embora esta ligação seja ilusória, ou seja, não tem muito a ver a história de Jano com a história de João, né, como também não tem muita relação a história até de Yohanan ben Zakkai com Jano, a princípio, mas vocês já estudarão porque há algum fundo de verdade nisso. Esta facilidade linguística, digamos assim, colaborou com este processo. Ele também vai levantar que, como no mito romano de Janus, um João marca a ascendência do Sol e o outro marca a descendência, ou seja, uma face de João representava ali o solstício, né, o aparecimento do Sol e o seu crepúsculo nas estações. E ele vai colocar outro ponto que é fundamental aqui, que um é o Batista, precursor imediato do Cristo solar, da ascendência, e o outro é o evangelista, o João crepuscular. Por quê? O João Batista, como é sabido, por quem conhece já um pouco do mundo cristão, é aquele homem que batiza a Jesus, né, no Rio Jordão, e ali desce a pomba, que seria o Espírito Santo, vindo confirmar a validade de seu batismo. E ali, então, para o Oswald Wirth, a face de Janus, que é o ápice do Sol, digamos assim, aparece ali, né, neste João Batista, como o ápice ali de Cristo antes de começar o seu ministério e consagrado pelo Espírito Santo, digamos, referendado pelo Espírito Santo. E o outro é o evangelista, o João crepuscular. Por que este simbolismo? Ligar o João evangelista ao Janus crepuscular, ao desaparecimento do sol. Porque o João, o chamado apóstolo mais querido também, aí no cristianismo, ele é o apóstolo presente com Jesus durante a crucificação, foi o único apóstolo que ficou, segundo o relato evangélico, até o fim da crucificação, onde o próprio Cristo entrega Maria, sua mãe, a João, e João a Maria. Ele diz: filho, eis aí a tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. E também é o João do Apocalipse, do livro sobre
o final de todas as coisas. Este João, então, no próprio simbolismo cristão, ele é ligado ao fim, ao passo que o primeiro João, o Batista, é ligado ali ao ápice de Jesus, ou seja, quando ele é confirmado pelo próprio Espírito Santo, que está nas próprias palavras do João Batista, que diz que eis que os batizo com água, mas aqui está aquele que vos batizará, que fará o batismo, desculpem, pelo Espírito. É aquele João da passagem, então, da própria confirmação da continuidade do batismo. Vejam como este método leva a pensar algo bem interessante quando analisamos a questão de João. Ligado, por exemplo, ao Jesus físico, você tem esse primeiro João, o João solar, ligado ao quem? Ao Jesus físico, ao ápice físico da vida de Jesus, que seria então, segundo a narrativa cristã, o batismo e a confirmação do Espírito Santo. Esse é o primeiro João. Você tem o segundo João, evangelista, que é ligado então até a crucificação, até ficar ao pé da cruz, o único apóstolo ali até o momento da morte, que vira o tutor da Virgem Maria, a Virgem Maria vira sua mãe, né? Só que este nosso método nos leva a compreender a própria lenda de Hiram. Por quê? Vejam que interessante. O Hiram, digamos, físico, ele tem o seu ápice solar. Qual é o seu ápice solar? É o templo, né? A sua arquitetura, a sua participação ali no templo, que vocês viram nas aulas anteriores, é a própria representação cósmica, né? Da própria ordem cósmica ali, o templo de Salomão. Este Hiram, nas versões judaicas, ele acaba morrendo, né? Ou seja na mão de Nabucodonosor, como vocês viram em algumas lendas, ou de uma outra forma, mas ele acaba também morto, assassinado, e depois é levado de corpo e alma ao paraíso. Nas lendas ocidentais, ele é assassinado, como vocês viram, por 3 malfeitores, né? E por uma negação tríplice, vocês já viram o significado disso em aulas anteriores também deste curso. Mas nas 2 lendas, o Hiram, ele sobrevive, né? Nas lendas judaicas ele vai de corpo e alma ao paraíso, e nas lendas ocidentais ele sobrevive através do templo e da arte dos construtores também. Vejam agora, continuando esse raciocínio, para entender por que João também é este símbolo, tanto João Batista como o evangelista, ou outros até que vocês verão nesta última aula. Olha, Jesus então, ele tem um aspecto ligado a essa morte do seu corpo físico, né? E tanto no ápice do seu corpo físico ele é confirmado por um João, como depois até a morte do seu corpo físico confirmada também por um João. Foi o único apóstolo, né, que testemunhou ali a sua morte na cruz. Todos os outros haviam dado no pé, ido embora. Mas também como Hiram, o que acontece com Jesus pela narrativa cristã, ele desce ao Sheol, ao submundo, e depois renasce. Ele renasce já com corpo físico, ele ressuscita, né, com corpo físico, e talvez até um corpo físico diferente, que não é percebido como seu corpo, por exemplo, no caminho para Emaús, que ele só se revela depois ali ao partilhar o pão, né, segundo as narrativas cristãs depois ali da ressurreição. E finalmente ele passa pela ascensão, é assunto elevado aos céus. Isso, por exemplo, é confirmado quando os cristãos orientais ainda cantam esse antigo hino na Páscoa. Christos anestet necros thanatos thanatos patissas. Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte patissas, pisoteou na morte, né? Então, vejam que a própria narrativa cristã oficial, né, das igrejas, tanto católica como ortodoxa, para ligar a possibilidade dessa natureza ser renovada, né, ou seja, na narrativa cristã, este mundo
em que vivemos estava condenado à morte, né? Tanto que quando Cristo desce ao Sheol, segundo a teologia cristã, todos os patriarcas bíblicos, tá? Desde Adão, Moisés, Abraão, todos os justos ali até a sua morte, estavam nesse submundo infernal, né? Nesse submundo dos mortos, e ele liberta essas almas podem finalmente ir ao paraíso, né? Até um ícone cristão ortodoxo da ressurreição é Jesus no Sheol, no submundo, pegando pela mão estes homens, esses santos, digamos assim, anteriores à sua ressurreição. Ou seja, toda a natureza estava condenada não só a uma morte neste mundo físico aqui, né? A morte neste plano, mas também a uma vida de submundo, a uma vida de morte, até que Jesus, como a divindade, né, o Filho e Deus, desce à terra, experimenta a morte e ressuscita. Ou seja, a morte precisa, segundo a narrativa cristã, o simbolismo cristão, ser derrotada pela própria divindade, pelo próprio Deus, por Deus experimentando a morte, experimentando este estado de submundo, para que então a humanidade consiga a possibilidade de subir aos céus depois da morte e desta própria terra no futuro ser renovada. Entenderam como a profundidade do simbolismo, da dualidade do próprio Deus, né, se faz necessária ao imaginário humano, né? Então, por exemplo, a alquimia, o hermetismo, a tradição esotérica ocidental não foi diferente, não pensou de forma diferente. Assim como também a própria Cabalá judaica não pensou de forma diferente, o que vocês verão nessa aula. E aqui está a importância de compreender não só a história dos símbolos, como a forma de interpretar as lendas, mitos e os imaginários. A importância, então, deste aspecto de você ter, né, dois São João aqui, não é meramente uma discussão histórica, é uma discussão que faz parte da nossa própria forma de interpretar o imaginário. Então preste atenção que agora vem uma informação mais histórica para continuarmos com a simbologia. Continuando com a nossa hipótese de São João, alguns ligam primeiro a São João Batista pela seguinte questão. A Guilda dos Maçons, certa feita, se reuniu no dia 24 de junho de 1717 para celebrar a festa de São João Batista, né? A festa aí chamada junina, que até hoje é bem presente aqui no nosso país, pela nossa raiz ibérica, católica, é uma festa muito popular. E ela foi presidida por um homem chamado Anthony Sawyer. Foi nascido em 1672, falecido em 1741. Era um homem muito obscuro, de pouquíssimas posses, e há um livro com uma biografia interessantíssima sobre ele chamado Mr. Anthony Sawyer, Gentleman, de John Walter Hobbes, editado, publicado em 1924. Este livro traz ali informações da época, né, do senhor Anthony, que liga então esta figura à magia. Ele era observado ali por autoridades legais e eclesiásticas por ser um homem meio ermitão, meio esquisito, um homem que tinha ligações com figuras muito poderosas, era respeitado por figuras poderosas, mas parecia ser pobre. E, segundo os relatos, era dono de manuscritos, textos mágicos, que também fazia trabalhos mágicos. Este homem era da guilda dos pedreiros, de uma loja simbólica, mas era um homem que, apesar de ter essa ligação com magia, um homem mais, digamos, intelectual, também era um pedreiro operativo, um construtor, né? Ele também era conhecido por comercializar estes livros e manuscritos. Ele é sucedido nesta loja por uma figura bem já mais conhecida, que é o George Payne, nascido em 1685, falecido em 1757. Este homem já era um homem de posses, era um burocrata da coroa, consideravelmente rico para a época, já influente, mas também obscuro. Há informações de que era um pouco temido aí por seus conhecimentos mágicos.
E ele também é sucedido por outra figura já bem conhecida, que é o John Theophilus des Aguillet, que é nascido em 1683, falecido em 1744, filho de um pastor calvinista expulso da França que se estabelece na Inglaterra. O des Aguillet é já mencionado em vários documentos maçônicos, né, como presidente desta loja simbólica da já antiga, essa, que seria então a primeira loja simbólica, digamos assim, por algumas fontes, né? Desta forma, passa a ser entendido como uma das hipóteses que João Batista foi escolhido como mero patrono, porque esta reunião importante, já ocorrida ali na época do senhor Anthony, foi num dia de São João, né? Então, neste dia também, nessa reunião de São João Batista, teria ocorrido já essa passagem de operativa para simbólica. E também, segundo as narrativas, as interpretações dessa hipótese, que levam para o lado mais simbólico, tanto João Batista como o evangelista seriam símbolos de resistência e renascimento cósmico, ou seja, o João Batista, chamado precursor, era um homem que anunciou ali a sua missão profética, pagando com sua própria vida, né, ali com a cabeça servida para através do rei Herodes, né, para Salomé e Herodias, e o próprio João Evangelista, que foi aquele resiliente, o apóstolo mais resiliente que ficou na cruz até o momento da morte de Jesus e depois se isolou ali na ilha de Patmos, em uma caverna, para receber a revelação do Apocalipse. Então, os dois são símbolos de resiliência, os dois são símbolos de passagens, né, do Sol, tanto de um Sol como ápice físico, que aí depois ele vai entrar na decadência, mas esta decadência é necessária para que surja a nova forma física já renascida. Então aqui vocês estudaram hipóteses históricas e lendárias ao mesmo tempo. Ou seja, de fato, este dia de São João, na história factual, né, ele marcou uma transformação na guilda dos pedreiros da maçonaria, e este dia foi celebrado aí continuamente por figuras importantes da maçonaria. Mas podemos até dizer que a escolha deste dia de São João não foi uma escolha, digamos, do acaso, né? Caiu no dia de São João porque era o dia mais próximo. Sabemos que o homem daquela época e de tempos mais distantes, ele escolhia datas e nomes para as coisas segundo diversos aspectos auspiciosos ou simbólicos. Neste caso aqui parece mais um aspecto simbólico do que auspicioso. Então, você tinha ali uma explicação de João ligado a Janus, ou seja, as duas faces da manifestação da profecia do representante divino, uma ligada ao Sol físico que começa e cai, mas ele cai porque precisa renascer de uma outra forma, né? Juntando isso aqui, podemos dizer que pode não ter sido acaso. Tem uma teoria, uma hipótese aqui muito importante para a história factual, que esse dia foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo para passar esta gnose, esta forma de conhecimento, de entender o mito, entender a narrativa evangélica como uma própria jornada maçônica. Agora aqui eu faço uma ressalva, que é uma hipótese com um estudo que eu coloco aqui para vocês, que não é uma hipótese factual. Podemos dizer que ela é de fato uma hipótese real, mas é de uma figura judaica que possui paralelos, pelo menos simbólicos, com o João Evangelista, com o próprio João Batista e com a ideia de João na maçonaria e no próprio hermetismo, e ele também ligado a esse entendimento da alquimia, né? Novamente, tá? É só uma hipótese, pode ser uma coincidência, né? um evento interessante, mas para quem, por exemplo, é ligado aos arquétipos, ao entendimento de que os nomes representam de fato realidades cósmicas,
É uma hipótese bem interessante que vai levar a novas ligações, né? A conexões muito importantes nesta forma de raciocinar que ensino neste curso, que pretendo continuar em cursos futuros. Que é de um rabino muito famoso, muito conhecido e respeitado pelos judeus, chamado Yohanan ben Zakkai, que viveu no século I da Era Comum, né? Ou seja, ele pegou ali o começo da Era Judaica sem o templo, com o templo devastado. Ao mesmo tempo, ele pegou a época em que o templo ainda existia, ele pegou o finalzinho do templo. Este homem, que foi um rabino, tanaíta, da geração dos tanaítas, são chamados pela Academia Ocidental de fariseus, ele negociou com o imperador Vespasiano a abertura de uma escola rabínica em Yavne, na Palestina. Yavne ali é uma região na Palestina onde foi instituída uma Beis Midrash, né, que é uma casa de estudo, e posteriormente uma yeshivá, digamos um colegiado rabínico, que se tornou muito importante no judaísmo, porque a autoridade judaica na época já estava dividida entre os sacerdotes e os rabinos, que os rabinos que começaram ali no exílio na Babilônia e continuaram como fonte de autoridade mesmo com o fim do exílio e a volta do templo. Mas eles dividiam um pouco a autoridade com os Coanim e Leviim, né, os sacerdotes do templo. Mas quando o templo acaba, a autoridade dos Coanim, dos sacerdotes, é encerrada junto, né? Então são os rabinos que assumem ali a fonte de preservação e a fonte de autoridade no judaísmo. Este homem, então, diante das proibições romanas de cumprir mandamentos, ou seja, os romanos haviam proibido que na terra de Israel os judeus guardassem Shabá, tomassem banhos de purificação, né? O banho era autorizado, mas não o mikve, que é o banho de purificação, banho ritual. Ele vai e negocia com o imperador Vespasiano a abertura desta escola em Yavne. Por quê? Jerusalém era palco de várias revoltas contra Roma, pelas diversas seitas judaicas, algumas bem radicais, como, por exemplo, os chamados sicários, né, que andavam com uma adaga matando romanos, os próprios adoquitas, que promoviam revoltas constantes contra Roma. Então, os romanos, como uma forma de sufocar essas revoltas, pensam que sufocando a vivência em Torá, essas revoltas seriam diminuídas, seriam sufocadas também. Mas ele consegue, então, uma autorização para funcionar esta escola rabínica ali em Yavne, com vários outros rabinos sábios. Mas, né, esta escola funcionava sob a supervisão constante do Império Romano. Ele consegue evitar a destruição do templo durante Vespasiano, né? Quando Vespasiano era só um general, ele profetiza, diz que Vespasiano seria um imperador, e foi mesmo um imperador, né? Que depois, como general, foi sucedido por Tito, o general que destrói o templo. Ou seja, ele viveu em uma época muito agitada aqui do período judaico. O Yohanan ben Zakkai também, ele é o propagador da ideia no Concílio de Yavne de que com a queda do templo o sacrifício animal estava abolido e a partir de então seria substituído pelas orações e pelo cumprimento dos mandamentos, ou seja, Deus derrubara o templo pela segunda vez e o sacrifício animal estava abolido. Então os judeus não sacrificam animais de forma ritual, tá? O abate animal hoje feito por judeus é feito para consumo, mas não tem o valor de sacrifício. E tudo que era feito no templo, então, foi substituído pelas orações. O que nos leva a uma citação do Talmud Sotá, folha 49a, que diz o seguinte: quando faleceu o Rabban Yohanan ben Zakkai, a glória da sabedoria findou. Quando faleceu o Rabban Gamaliel, o velho, a honra Torá, a pureza e a austeridade cessaram. Quando faleceu o Rabino Ismael ben Pavi, a glória do sacerdócio cessou.
Quando faleceu o rabino Yehudá Nassi, a humildade e o medo de transgredir cessaram. Isto porque, no judaísmo, toda geração ela é representada por um sábio, por um líder da geração. E para algumas versões mais cabalísticas, este líder ele é uma reencarnação de uma parcela da alma do Messias, do Mashiach. Então, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, ele é marcado como que, quando ele falece, a glória da sabedoria finda, né, com a sua morte. É dito que o seu antecessor, aqui é importante essas duas partes, que quando falece o Rabban Gamaliel, o velho, Rabban Gamaliel, para quem não conhece, ele é mencionado até no Novo Testamento cristão como um rabino que protege os cristãos, protege Paulo, inclusive. Para algumas igrejas cristãs até, ele é tido como um venerável, como uma espécie de santo, principalmente na igreja ortodoxa etíope. Ele é uma figura respeitada, que até rezam para ele e assim por diante. Vejam que no antecessor Yohanan Ben Zakkai, que é o rabino desta marca aqui do fim do templo, da passagem do sacrifício para oração, a sabedoria finda. Com seu antecessor, finda a pureza e a austeridade. Temos aqui então duas faces, ou seja, quando a primeira face, que é a de honra, pureza e austeridade, se encerra, surge a face da sabedoria. Quando Yohanan Ben Zakkai falece, a sabedoria, ou seja, por que a sabedoria? Porque o Rabban Yohanan Ben Zakkai, ele vai marcar o início de uma era ali, em que há uma concentração maior, né, na interpretação da lei, no estudo das orações e assim por diante, né, porque não havia mais templo, né, não havia templo, não havia mais como o sacrifício ser propiciatório, e o homem então teria que alcançar ali a tua teshuvá, o teu arrependimento, né, do hebraico teshuvá, quer dizer retorno, arrependimento, resposta, através da sabedoria. Quando morre o Rabban Yohanan Ben Zakkai, a sabedoria finda. Ou seja, temos esse João aqui, da tradição judaica, como o ideal de sabedoria. Isso é curioso também, fazendo um paralelo aqui, que eu não quero dizer que há uma ligação de fato, mas é para quem é ligado aqui a aspectos arquetípicos, a simbologia, que o evangelho do João Evangelista é o mais ligado à filosofia grega, é ligado à sabedoria, que é dito ali que o Logos, né, que é o Logos se fez carne, ou seja, o Verbo se fez carne, e ele também é o mais ligado à Virgem Maria, que segundo a sofiologia cristã, que é uma corrente teológica da Igreja Ortodoxa Russa, diz que a Virgem Maria era a sabedoria divina encarnada, né? Ela seria uma quarta pessoa divina oculta, seria a sabedoria divina manifestada ali no feminino. E aqui do Pirkei Avos, capítulo 2, versículo 8, temos um paralelo simbólico interessantíssimo. Por quê? Aqui é relatado o seguinte: Rabban Yohanan Ben Zakkai recebeu de Hillel e Shammai a tradição oral. Vejam a importância de entender a simbologia contida aqui. Hillel e Shammai. Hillel e Shammai são dois rabinos fundamentais na tradição oral. São tidos como os grandes preservadores da tradição oral judaica. Segundo o que recebemos dos nossos sábios, a escola de Hillel, que era contemporânea de Shammai, era uma escola que interpretava a Torá de uma forma mais leniente e branda. E a escola de Shammai era que interpretava de uma forma mais rigorosa. Isso era visto no próprio comportamento destes dois homens. O Hillel era um homem muito compassivo, amoroso, carinhoso, afetuoso, e Shammai era um homem rude, um homem grosseiro, mas não quer dizer que ele era um homem mau, tá? Não confundam, ele era um homem rigoroso, grosseiro, exigente, e era um pedreiro, era um construtor. Dizem as histórias sobre Shammai que ele andava com uma colher de pedreiro ali do seu ofício, e quando alguém fazia uma pergunta estúpida ou falava algo muito ignorante, ele batia numa pessoa com a sua colher de pedreiro.
Deu para compreender já que o Rabban Yohanan ben Zakkai, ou seja, aquele que preserva a tradição oral nessa passagem do templo, em que o templo ia cair, ele recebe a tradição oral de duas faces. É um João que recebe a continuação do judaísmo de duas faces. É dito também pelos nossos sábios que temos que agir afastando com a mão de Shammai e abraçando com a mão de Hillel, ou seja, precisamos utilizar o rigor, o método do Shammai de afastar um pouco o seu, até um pouco da sua grosseria, mas abraçar como Hillel também, né? Então, um braço do nosso corpo, ele é de Shammai, esse braço do construtor mais forte, mais rigoroso, e um braço é de Hillel, que é o que vai trazer de volta, abraçar e ser afetuoso com quem afastamos. Essa dualidade, então, das escolas fundamentais para a continuidade da tradição oral, que aqui o nosso Yohanan, nosso João recebe, né, também está presente. Aqui, então, é mencionado também que o Rabban Yohanan ben Zakkai tinha 5 discípulos, e eram o Rabi Eliezer ben Hircanus, que era uma figura muito importante. Aqui eu só coloco ele no trecho porque só ele é relevante, mas ele era um descendente até dos Macabeus, né, de Hircano. O Rabi Yehoshua ben Hananiah, o Rabi Yosef Cohen, ou seja, um sacerdote, o Rabi Shimon ben Netanael e o Rabi Eleazar ben Arach. E assim listava suas virtudes. Aqui é fundamental. O rabino Eliezer ben Hircanus é uma cisterna impermeável que não perde uma gota. Vejam só, o rabino Eliezer ben Hircanus é tido como o maior discípulo do Yohanan ben Zakkai, né? Todos eles são listados com suas respectivas qualidades, mas na própria história o Eliezer ben Hircanus é tido como o mais importante, como o melhor, e ele é uma cisterna impermeável que não perde uma gota. Uma cisterna, então, que é bem vedada, né, que não deixa nada vazar. Ou seja, reparem que a própria preservação do judaísmo, né, porque os nossos rahamim, os nossos sábios, eles foram os homens que possibilitaram a continuidade do judaísmo sem o templo. Você para pensar nas tradições, nos templos daquela época, por exemplo, os templos gregos, egípcios, babilônicos, assim que eles findaram, ou seja, eles caíram nas mãos de dominadores, ou seus sacerdotes se converteram a outras religiões, a outras formas de pensar, esses templos foram abandonados. E as tradições desses templos também, né? Então, o cristianismo, por exemplo, varreu aos mistérios egípcios do Egito, da Grécia, de Roma, mas o judaísmo sobreviveu com o fim do templo. O seu templo acaba, o seu povo é dispersado, o judaísmo sobrevive. O judaísmo, que era uma religião baseada naquele templo, né, tanto no primeiro como no segundo, ele consegue sobreviver. Alguém pode dizer o primeiro caiu e ele sobreviveu, mas caiu por um curto período de tempo. O judaísmo sobrevive hoje já há 2000 anos da queda do seu templo, do seu segundo e último templo. E observando a história, tanto judeus como não judeus concordam que ele só sobreviveu porque os rabinos assumiram a autoridade do templo, e não só uma autoridade, assumimos assim porque somos melhores e essa é a nossa vontade, não, porque eles souberam preservar a tradição oral, né? A tradição oral que eles preservaram só foi aceita porque as pessoas conheciam aquilo, sabiam que aquilo era certo, que eles estavam compilando e achando ao mesmo tempo soluções para que aquilo continuasse. O Yohanan ben Zakkai, o continuador aqui, então, né, da tradição oral judaica, ou seja, aquele que faz o judaísmo sobreviver à queda do templo, e fundador da escola de Avni, importantíssima nesta continuidade, o que ele era, então, uma figura, um João, né, que recebe essa tradição oral de duas faces. Reparem, tá? Novamente, eu não estou tentando forçar uma interpretação, forçar uma ligação histórica, tá? Que não pode existir ou não existir, isso não tem nada a ver aqui. Eu quero fornecer aqui para vocês, como prometi no curso, uma forma de pensar.
Então reparem que em maçonologia, tanto quando analisamos a história factual, como quando analisamos os mitos e lendas na formação da maçonaria, as coisas se confundem. Vocês viram já na própria questão do João, né, do fato ali daquele dia histórico que deu origem a outros dias históricos, ser marcado justamente para um dia de João. E depois a figura de João, de São João, ser tão importante na maçonaria. Assim que estudamos a maçonologia, assim que conseguimos compreender o significado. Este método é válido também para o hermetismo, para a alquimia, para todas as ciências da tradição esotérica ocidental. Por quê? Nós sabemos que a tradição esotérica ocidental ela é muito fragmentada. Ela viveu um período que quase desapareceu, depois ela renasce ali, um pouco misturada ao arabismo, e depois ela vem absorvendo influências de fora, ela tem que se esconder, ela tem que passar por linguagens cifradas, né? E depois, como vocês viram nesse próprio curso, alguns judeus cabalistas se inserem nela e levam as suas influências também. Então, é um processo de fragmentação que, ao mesmo tempo, é um processo de reconstrução. Ela é muitas vezes reconstruída por essa fragmentação e o estudioso, aquele que busca o conhecimento, deve estar consciente disso e praticar este exercício interpretativo que ensinei neste curso. Espero que este curso tenha sido muito esclarecedor a todos vocês e aguardo a todos na continuidade, nas próximas aulas e módulos que virão no futuro. Este aqui é o final do módulo, a aula 4, né, deste módulo. Muito obrigado pela participação, pela atenção, e estou disponível aí nas minhas redes sociais, pela própria Mubarak Editorial, para responder qualquer dúvida ou conversar sobre o curso, sobre temas relacionados com todos aqueles que assistiram. Será um grande prazer. Forte abraço, pessoal. Muita prosperidade, alegria, vida longa a todos vocês.